Namba Yanda Bajisa Tawa Sutumba Tumba Ni Susu Sule Tumba Ni Shemayin, Tumba Ni Leja Sushemayin. Tijin the Suada, the Jeda, the Jeda, number Shivana, Tumba, Sheriba, Teatara, Chudan de Tumba Ni, Tini Mama, Chipa, Mangapa, Chumami. Chumada Jawa Jawa Meba Gawa Meba Sheriba, the Davina Tumba Nila, Sumi, Suam in the Shimin, the Jime number Shibam, Meme Nawami, Name Chimi, Limi, Hime Someda, Tumero, Jame Chimito, Make Kameba. Ijagami je number Jive Ganja Padaya Medo Mare Bame Mare Basiba Mebane Kashimi Kachesi Padaya Med, the Dong Wada Kundu, Wada, Amazing, Tomam. Adabaya Medo Shereba, the Davina, Ginger Sumbana, Lata Bame, Shere, the Chimbala, Tinjani, the Senna, Taba Medo, Ginger Luli, Shinden, and Yang Tara Chindo, dozen Dong Bosch, Sanjay Tamji, Shimia Pare, the Chimbala, and Anamebo Yando, the Dong Sa Jiso, the Davina, Shere, Pare, the Chimbia, Ribachi, Nana Mebanga, Munyabadanya, Bienga, Natan Jera, the Shivaji. Mizubana Demba Shibaja de Shiraja Barada Shimbe Mame, Teata, Gadenga de Paranga de Parasunga. Ode Sova, Cheribo, Ginger Samba Samba Jimbo, the Shiraja Barada Shimbas, Shiraja Barada Shimba Samala, Lavarajo, Tini Chumdi, the King, Tele Sindi, Ginger Samba Samba Jimo, what it is, Anjol. Leso Jawazine, Leso Rajaba, Tideshino, Tideshin, the Children, Tishin, the Shiraja, Paradashimo, Samala, Chubrachadi, Yeshibana. Jesus Yaran Autumn indicated Yajigas and the Sedatemba Shari, Pala Shari, Pada, Sambachimo, Papa Chiles, Conjuda. Tam Jeda, Dimbankura, Deda, Ladamada, Lama in the Kizaji, Yaran, the Chumden, the Sumbala. Membra de do kala jibe ninjo damani muje denga yinte de popala mai pis this a country to la chance de aga samara da chandara mara ya be aga samara da chandara samara ya be aga samara chandara samara aga samara da chandara samara ya be ya ka anga denga de paranga de parasam de Baba Gunju Sumje Kai Dembe Taje Mente Bichutan de Chadobro Chisenebo Shivara Church, Piretunra Shivatan, Mendini Vitina Chawat, Tobra Jebe Zumzo Jebe, Tashi Tinjet, and the Dele Shu. Sanjay Juda Suji Shunam Laws and Joba de Damages. Now Jizo Jimbe Sonamje, Rola Ben the Sanjay and Roba Shu, Sanjay Juda Suji Shunam Laws and Joba de Damages. Oh, Jizo Jimbe Sonamje, Rola Ben the Sanjay and Sanjay Juda Suji Shunam Laws and Joba de Damages and Joda, Jizo Jimbe Sonamje, Rola Ben the Sanjay and Roba Shu. Tango Dudin Zone, Dawa Donje Bombishire, Tambishime, Tenjebo, Tangela Chanzelo. Lazo, Ok, Sheila, ni tambo kuso mandara pigure. Mandara. Ale, lazo, Digre. lazo. Digre. Mateus, mandala. Om Sajipukin Jomshi Mito Tramrira Blinchi Nidegen Padi Samge Chindu Mite uai drokunam dashina chopacho jetsulama dapakenam kichokukala Jensen Chutitri Jita Tsampe
Duje Jimala Zake Choki Chapa Wavdu So Idam Guru Ratna Manda Karnatayami. 알았어. 다음 거 도시는 되게 요와 건조. Diga, Geshe-la. 알았어. 근데 다들이 라이언 집어들. 가고 좀 다시 될레스. 근데 미세기 맞아. 니마데. 아니 미세기 니마치 레샤스. 안 드린 간조는 가서 되게 말이다. 이나 마디 륜럽세 저를 그 담배치. 버티케샤스 드린 다 산지 좀 된디 사가다가 제버직. 아니 되진 숨좀 안 빼고 케샤스. Então, o Geshe-la, ele queria primeiramente falar Trastilê, né, um bom dia a todo mundo, e ele queria dizer assim que hoje é um dia muito especial para o calendário budista, né, porque hoje, de acordo com o calendário tibetano, é o primeiro dia do Sagadawa, né, que é uma data comemorativa dentro do budismo, então que isso possa ser muito auspicioso. 네, 다 드린 교수들이 다침보 인고에 직가래서도 다 산지 좀 된데 다 되니가 저기 이제 지역은 참대 만들 수를 빼야고 기소와 되니 산지 좀 된데 되니 야다 간다 칼레지 가와치니 산지 차와들 이게 교수들이 참대 기여로와 드린지 다다 아니 산지 그 통야 교수지 아니 사가다 비치버 좀디 사가다 비치버 나로르다 다치단데 제가 좀아래 사가다 나로라 아니 산지 까투와 산지 산지에바 산지 양엘렌 데바티서 다티시 야다디 사가다와티 다가라님도 기여부 총샤스니 다디니 가서 참데 산지 좀 된데 산지 제비 쇼라 다 코란기 칼레 점디 냠뇨 사샤주비 다 추츠르지요와 아니 디제디 다 술된 거예나 삼니 아니 다 제바치야 노자 다약 제들이 아니 저부 시비시고르나 지나노나 란치부 공개 된지와 대상대 기유래. Então, é um tempo muito especial, né, porque hoje, essa data 15 do mês, de acordo com o calendário tibetano, né, o Sakadawa, começa hoje, na verdade, né, é um dia muito especial porque depois que o Buda passou por todos aqueles desafios, né, que ele saiu do palácio, que ele passou por todas aquelas provas, assim, né, dentro da vida dele até virar um Buda, né, hoje a gente lembra disso muito bem, né, hoje é um dia para a gente pensar sobre isso. E não só isso, mas não só isso, mas também hoje a gente comemora o nascimento dele, né, quando ele nasceu, quando ele sai do palácio a virar um Buda, e quando ele vira um Buda, e depois também quando ele vem a falecer, né? Então, é uma data bastante importante, bem especial. Nossa, 나서 다 디니 가서 돼서 참아진 로차니 다 근데 다 저디 내가 드링이 가르치위에서 나타 산지 좀 된디 얘기 아니 말아서 강가 될 자야라 탑시 가리도 대상을 직당이래 아니 딱 나서 될지 제가 남자기 동아 마보 지기냐니 코아나로 꼬라 잡도 고야지 내가디 가와토시 가완 레게 유메디 제버치온데 따디 파체 된지 지온데 그런 토사디 아니 너자시다 뜨목성을 도시하스 어디 내가로 대학 무엇을 하고 이래. Então, hoje, né, a gente já passou um pouco sobre a vida do Buda, né, quem foi ele e tudo mais no encontro passado. Então, hoje, principalmente o Geshe-la gostaria de falar sobre um pouco sobre como os problemas, né, e as aflições, elas surgem no nosso dia a dia, né? E principalmente por a gente estar dentro do samsara, né, muitos problemas então vão surgir, muitas aflições vão surgir, principalmente porque elas são causadas pelos 3 venenos, né, que o Geshe vai falar um pouco, mas os 3 venenos são a ignorância, o apego e o ódio, né. Então, o Geshe então vai falar em resumo hoje um pouco sobre esses problemas, como eles surgem e também, de certo modo, como acabar com eles, né. Vai só, Geshe. 네, 주디다 나라서도 지금비나 말아서 삼로 가랬던 우리는 또 기타
desa chiki saya thuya chi telo koya la soba ani soso sobo da bu ya tanda trading chi ya ani ta posa masa de soina ani dola makeup chi ya la soba deso chanje chande chi de ma do nalo la chi sen nalo la kar kar yungu imeda kani dugu imeda deso ma chi kana yungu ma ta jinde. Então, né, por a gente ser uma pessoa, né, para a gente ter uma mente, a gente pensa demais, né? Então a gente sempre vai ter preocupação sobre o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, né, o que a gente vai vestir, não é? Aí, por exemplo, ele estava falando, se a gente for um jovem, né, uma moça, no caso, né, a gente pensa sobre a passar maquiagem, né, e tudo mais. Então a gente tem que começar a ver que tipo de atenção a gente está dando às coisas do nosso dia a dia, não é? Que tipo de atenção a gente está dando para esse tipo de pensamento que vem e que vai na nossa mente, né? Lá só aqui. 제가 nga zo ina takarang riba kado emotion ro chi karela wi mo ina teso kal jila ani rodi gora pena docha go wangi chi chala ro chi kare ina cha su na de zayarang samutang di gre teni so de den drebe gi chi so ma chi go da ma ga ro chi la no rangji go khongro chi ngore teni khongro de go wangi 초바자 징야라 수바디 젠루오레 아니 다 디제디 제야데야 조디 땅가라서 이츠 몽부지 하마오 마시 마르카세야죠로 아니 데소고 제고레 다 이마 나조티 게하고 말다 나조 가레 종스는 다가라 제른로 아니 셈바마치나 이마치 보면도 슬라 동아시 곰 근데 제디고로 제가 산지 좀 된디게 따텔 제바지 제 가르서 오르다 analyst je ondu ani ta ngazo tinde tapse mewa chun remelus tende gi negabla ngazo kanga tre senma chi wala so tinde je ondu ngazo chea dos. Então, né, dentro do nosso dia a dia, a gente tem muitas emoções, né? Por exemplo, a gente tem apego às coisas, né? Então a gente vai lá e movido por esse apego a gente compra várias coisas, né? Não apenas isso, mas a gente também tem raiva, né? E por esse poder da raiva, né, a gente entra em brigas com os outros, em discussões com os outros, né? E principalmente tudo isso também é movido por essa maripa, né? Por essa ignorância, né? Que é um desses três venenos. Só que o que acontece na nossa vida é que quando a gente tem esses pensamentos, né, de apego, raiva e tal, a gente não para pensar, o que aconteceu? Não é, por que eu tenho apego, por que eu tenho raiva? Não, não, a gente deixa a vida levar, né, a gente vai seguindo esses pensamentos. E aí, o que o Buda propõe é justamente analisar essas emoções, é justamente começar a analisar elas. Por que eu tenho raiva? Por que eu tenho apego? Não é? Por que eu não consigo ver as coisas como elas são? Então, o Buda ele traz isso que, de certo modo, é um antídoto para acabar com os problemas, né? 라쏘기는. 그래서 공부 돼서 가만히 일하고 다운데 다 센나로를 제바지 딱 공글로 뭐고 제라 딱 칼리자 니 곰좀 냠내 제 근데치기 냠뇨디 가서로 마시 온데 그래서 토사디 아니 소디 녀모 독섬 세계에 도착치데 무슨 도디샤스 니파로와이나 나로를 생긴 남자 예와 망고스도스 장년 족생이 또 이니 마치는 년년이 실라서 봐 딱간다 나도 마치바 송이 날 생긴 나로라 아니 녀모 받은 저와 유주기 단 녀모 제티시 동세야 저와 84,000 inflection emotion or tendency those 당 아주 마치발라서 계속 간가 계속 지역도 those 대서 뭐래. Então, né, dentro da nossa mente, né, acontecem muitas aflições, né, e é dito que existem vários tipos de aflições, né, vários, né, igual o Geshe-la falou, existem mais ou menos, de acordo com os ensinamentos do Buda, 84 mil tipos de aflições, emoções, né, e coisas relacionadas a isso. Então, todos os dias, né, a gente é movido por esse montão de aflições, né. Então, aí quando a gente começa a pensar sobre isso, né, a gente vê que principalmente a gente é movido por esses três tipos de aflições, né, que é o apego, a ignorância e o ódio, né. Nossa,
제가 콩고다 산진이 진에다 고나 자식 자식 이해지 마파 파르플이야 로시비 곤 로시비 시랑지 링라 아니 그 추치 폼보 제리 시동세 송요레스 이게 송고야 진세 대양 아니 나랑솔라 마치고다 나솔라 두고 당이게 녀모 제리 시동세야지 여대봐 아니 대솔라 카데자야 니보대야 antidotes 세로와 어떤데 니보대야 제데 아니 공게 추치 폼보 제리 시동세야지 송요레스 Então, né, nesses quase 40 anos que o Buda deu ensinamentos e ficou ensinando, né, e teve toda essa experiência, né, ele viu todas essas aflições, ele viu os venenos que elas eram, né, e aí, então, ele deu os antídotos, né, para a gente acabar com esses venenos, né, essas aflições. Nossa, Guilherme. 근데 드린 근데 장가돼서 뭐 버들 라운드 고뉴 버도 삼바요 말데 지난 개체 뭐래 고뉴 부시라요 말에 네 거강 내대 지슈기니라 대체도 제자 녀모 제지 시동데 딱 간데서 송여를 라운드 녀모 제지 시동데라 마 고샤 좀 되셔지도 무슨다 고샤 장루도와 담보디 저 가르스도 딱 되셔서요 녀모만 되셔를 주비 녀모데라 아니 니트 치동 21,000 inflection emotion. 다만 이게 시당 처르베 아니 아니면 니트 치동 다만 이제 또게 처르베 아니 녀모데라 니트 치동체 다 그것도 숨된 로사송아 다또 숨차냠데 처르베 녀모 제트 치동 제트 치동 말다 니트 치동 21,000 这些 다 대소를 카데레레레 다 요르시요. Então, né, o Guiche está falando aqui, a gente vai falar hoje, então, como que essas aflições surgem, né? E principalmente as aflições surgem porque elas vêm desses 3 venenos, né? Apego, ódio e a ignorância, né? E aí o Guiche, ele estava falando aqui, e vocês vão me desculpar porque eu sou péssimo com números, mas ele estava falando sobre o número, não é, de tipos de aflições, tipos de apegos, tipos de raiva que existem, né? E, por exemplo, igual ele citou, apego, ele tem 21 mil tipos de apego e de aflições, então, assim, são números exacerbantes que tem, né, sobre os diferentes tipos de apego e diferentes tipos de aflições que surgem, né, como ódio e tudo mais. Então, assim, em resumo, existem muitos, mas como ele falou, a gente não precisa se preocupar tanto com pensar nos números, né, mas é só para dar uma ideia, não é, de o que está acontecendo na nossa mente, né. Nossa, exato. 대사 저비 녀모 니트 치동이어서 대니보데라 디르단 도위 데네 니트 치동선 도위 데네르다 비나야 근데 다나지 조 시당 그 저비 녀모 니트 치동이라 21,000 데라 아니 도디 데네 니트 치동선 도디 데네르다 아니 다 인지나로 수드라라 고지라 근데 또 그쪽부터 니무치 치동 니지 치동 지와 대라 아니 티 니보데 제도 문비데네 이다 니지 치동 아비다마 다나지 코란서 도숨 차념 일터 치르베 니지 치동 지여와 대라야 다당아서 디네숨 위해서 디네숨 차념도 치르베 아니 다 디네 니지 치동 지제네 아니 녀모 지지 치동기 카테텔라다 조금 지지 치동 수당데 어떤데로 치레스. Então, não é, para cada tipo de aflição, né, para cada tipo de veneno, vai existir um antídoto, né? Então, por exemplo, o Geshe estava falando sobre, por exemplo, o apego. O antídoto para apego é seguir o Vinaya. O que é o Vinaya? São as regras, são os votos, né? E aí ele, de novo, falou sobre esses números exacerbantes aí que eu perdi a conta, vocês vão me desculpar, mas é na casa dos milhares, né? Então, por exemplo, para o apego a gente vai ter esse antídoto que é seguir o Vinaya, que são as regras. Aí, por exemplo, para o ódio a gente vai ter o Sutra, né? Que são justamente esses ensinamentos do Buda, né?
E depois, para a ignorância, né, Temuco, para a ignorância, a gente vai ter o Abhidharma. O Abhidharma é essa análise da realidade, análise das coisas como elas são. Não é? Então, para cada problema, para cada aflição, vai existir um antídoto. Né? Então, isso cria na gente essa ideia de que tem jeito da gente resolver esses problemas da nossa mente. Né? Lá sou eu. Olha, tem nga zo ta nyamo jeri chidong gi nyambo chuju mong jeri chidong de kandi song yu me de phö ji ta paje kin ma samang go tsu ra ta ya ni nga zo chuji yong gu ra chuji yong de je ta pe cha sha ba ina de so nga zo la kang ga kandi ste ge yu ri se la ong de dambo de pe cha sha na nga ran so de sha da bu chi cha sha ba ina ta nga la chi go du nga la se nga da nga la go du se ra ni yin chala ina re, si ina re, tela subono pa chaya juwa chani. O tene le chik cha, te chik cha bundu jinzen na tene, tene ten na yin je mayung du, tene kondo lang do, kondo se de lang. Chedo, tene tanga zo kanga tene le wore, tene chuba shondo ya la soba da. Ane kondo lang bi kapsa, soso maji ba cha, ane shen ya maji ba cha la soba, kanga sama ta tene yung wore. Então, a gente vai ver sobre esses antídotos para as aflições, não é? Devagarzinho. Então, principalmente, a gente tem uma mente relaxada e aberta para isso, né? Então, o primeiro que o Geshe-la falou é o apego, não é? E o que basicamente o apego é justamente esse sentimento de eu quero, eu preciso, eu, toda hora para mim, não é? E o motivo disso é justamente por isso que a gente não consegue ter uma visão muito aberta para as coisas. Então, sempre a gente pensa no eu primeiro, não é? E aí, quando eu perco o que eu não quero, quando eu não consigo o que eu quero, eu fico o quê? Com raiva, não é? E aí, novamente, é uma outra ignorância, né? Lá só, Aguilar. O dinde che shofep che do, dinde ta che da nga zo ta kanga dinde che ni yungu yore, ta teso yang, che kanga de zo tsama nga zo chenda suye shaba ma yinpa, nga rang su samno tang tang yabo ma jongwa la suba da. Chakpa da dinde ke banga pe cha shaba yina, nga zo chakpi wange, ane chara ma botong ya che yorwa, ta nga chang pe gao yu, ara la gao yu. Ta kana yi drugs dinde gao che, chakpa ka wangi te che, ta kana yi tama tenya yorwa, smoking. Teso mambo che, ta te kapsa nga zo ge hako marwa, ta nga zo ale, te kin jongde kara yu me, nga gao yu, nga tela pe gao yu la ne, te long che. Teta ta te ki shu la, tene donga mambo che, yung, ane donga teso soso pecha shaba ina, chara mambo donga jingzen la tene soso ki sobo cholan roya, ane tamada teso ki sobo cholan roya, ta na shin ki penjur pesha mambo cholan roya, jingzen tela tene soso mewa chawam samaji soso ku chupo tang, nangmo tang, ane pinja ta teso kanga la kana mambo chen roya. O teso kanga di chabi wangi, tangpo korani chabi wangi yungo res. Então, né? Por exemplo, esse apego, não é? Ele vai gerando na gente justamente só esse sentimento de pensar na gente e não pensar nos outros. Né? Então a gente fica a todo momento pensando só em mim, só em mim, só em mim, só em mim. E aí a gente começa a ficar viciado nas coisas, né? Como alguém, por exemplo, viciado em beber, em fumar, em tomar cachaça, né? Em álcool e tudo mais, a gente começa a ficar viciado e a gente não entende por que a gente está viciado, né? A gente só pensa, é muito bom, eu adoro fumar, eu adoro beber, eu adoro tomar uma cervejinha, né? Mas eu não entendo o motivo por que eu tô viciado nessas coisas, né? E por não entender esse motivo, eu vou me afundando cada vez mais, né? E não só isso, mas é cada vez mais que eu vou me afundando em beber, em tomar álcool, né? Em fumar, eu vou desperdiçando esse meu corpo, não é? Assim como eu desperdiço dinheiro, né? Às vezes. Então, isso é algo para se pensar. E devido a isso, muitos problemas começam a surgir, não é? Então, é um exemplo. E tudo isso é movido o quê? Movido por esse poder do apego, né? Essa energia do apego, não é? Na sua
그래서 당긴 가서 권이체 슈거 봐. 도차다 딱 녀모제지 시동 나로니 쳇들 요메나 도차치다 모소는 턱도도스. 되니 쳇드베 있나양 도차다 시당데서도 유야대양 뭐 머리 빠세야 되니 용도스. 대서 말을 다디 간데슬레기도 세운데 제장 가서 타라다 pechashana drugs다 타마다 대sol로 가오차로에 대양 마릭 비왕그레스 마릭밤 야메나 마시바 왜니서 야고지 제바마지 마시비 왕기 아니 다대sol로 가오차야다 근데 그 람네발라 shum고에 대서 사마 마릭바레스 마릭비왕 마릭바스데서 말다 간다 왜니서 알레 페나 아라이나 레데서 가래르시 대동은 가래차거도 네 인종대 간래 중고도 대sol로 선노 또 마시바 야나 마당 발라서 버데 그 원. 아니 강가 되는 인고레스. Então, né, a gente tem, por mais, como o Geshe-la falou, sobre todos esses tipos de aflições, né, todos esses milhares de tipos de aflições, né, as principais são três, que é o apego, o ódio e a ignorância. Né? E o apego e o ódio, eles surgem, eles são movidos pelo poder dessa marikpa, mashepa, que é esse não saber, não entender as coisas como elas são. Né? Por exemplo, como o Geshe-la falou agora também de novo, sobre gostar de drogas. Né? A gente... movido por esse poder da ignorância, né, a pessoa fica viciada em droga, né, em álcool, em fumar, né, o que for, justamente por esse poder de não entender o que é aquilo ali. Né? Então, esse conceito de ignorância, o que ele é? Ele é justamente igual, por exemplo, nesse exemplo de ficar viciado em droga, é justamente isso de não pensar nos motivos, né? Por que eu gosto, quais são os malefícios, né? Por que eu estou viciado? Quando a gente não pensa, quando a gente não faz esse movimento, a gente cai nesse poder da ignorância, nesse poder desse não entendimento, e a gente fica viciado, né? E degenera o nosso corpo, a nossa vida, não é? Nossa Guina. 그래서 다 대sol라 마시바다 대sol라 김세 때를 토디샤스 얘를 토디 유디 점발라 다들 님보 땡고레스 들 님보를 간데 땡고스나 내가 다다 대소때 마시바다 마리바 꽝게 제송아 다디 마리바게 님보데 가레스네 아니 양 치야 데레도와 베네 시럽세 주라 데레도레스 아니 도자게 님보라 아니 그게를 잘라 기동 쇼 셀레라던 쟁도야 주라 안테나 이제 레요 말이스 텔레데 딱 간다라 양 빼차시나 다다데 마시바 데소텔라 담보처럼 장고레스 베네 차라 그 이단트 간데레샤 마시도 모바세 체데 아니 장니 아니 차라다 뉴젤라 소바 디게 왜 니서 가시 가레도 티노 징이 바 가레도 데소 우측 소볼 네 가시 지기도 데소 지 왜 니서 원이 시 근데 제가 알레 레샹 어디서 다 temporary 다 pleasure 니가 부디와 참 근데 전에 마도 원이 전에기 happiness 때문에 스테지 단단히 되지 때문에 그래서 제가 라 니가 참 근데 전에 포기다 소소 되지 때문에 해봤으나 아니 자원이는 드링도 samayagita 로질라 비용이나 다다다 내가 좀 빼자고로다 다다 창라다 돼서 빼자고로 대체 온데 아니 그 마리바다 마시바티 몸바지 산도고요래 소소 창라다 녀젤라소바 가장 게페 첼레라바 진진이 가오치야게 삼나티티양 아니 텔레 님보 텔레테니 아니 메바소고레 Então, né, o antídoto, como o Geshe-la está falando, todos esses venenos, né, eles têm um antídoto. E no caso aqui, o antídoto para a Mashepa, né, Marikpa, é justamente o quê? Shepa, ou seja, sabedoria, entendimento. Não é? Por exemplo, o antídoto para o apego é o que? É a generosidade, né, ter uma mão livre, digamos assim, né, ajudar os outros, né, digamos, materialmente aqui, né, vamos colocar. Mas aí, falando aqui desse Mashepa, né, desse não entendimento, então o antídoto é muito simples, é o entendimento, é a sabedoria. E como isso acontece?
como a gente desenvolve esse antídoto? Primeiro a gente tem que estudar. É através de estudar, através do estudo que a gente vai desenvolver esse entendimento. Por quê? Através de estudar, a gente vai começar a ver o que é uma ignorância, o que é uma aflição, qual o antídoto para elas. Aí a gente vai pensar, sim, olha aí, isso são aflições, não é? E, por exemplo, se eu estou muito apegada, eu falo, olha aí, e todas essas coisas são temporárias, não é? Então não tem motivo de eu ter apego, não é? Porque tudo isso não vai trazer uma felicidade duradoura para mim, é tudo temporário, não é? No caso, se a gente for muito apegado às coisas. Isso surge o quê? Através de estudar, como uma pessoa que gosta de álcool, né? Se ela começar a entender os ônus, né, de gostar de álcool, não é? Ela vai começar a parar de consumir álcool, né? E aí ela vai fazer esse desejo desaparecer, não é? Diminuir e vier desaparecer. 라속에는. 그래서 당가라서 오늘 지나 아주 참말로 아니 대원들이 샤다 동원면등이 샤다 근데 레디레스 임베나 대와 초당지로 대치 컨데스 당가는 기부 속도 대치 속도 대 초당도 야보하고 근데 딱 아주 강가 제야디 강가 체서디 아니 딘디지는 체도 Então, isso é uma coisa que todos, na verdade, né, todos nós passamos por isso, né? Todos nós temos essas aflições e esses sofrimentos e tudo mais, né? A gente não está sozinho nessa, todo mundo passa por isso, né? Lá, Soguena. 그래서 오늘 지나 당가란서 데려와 아주 참아 못다 봤어야 되래도 여러분 임바이나 다 아주 못다 봐 임바디 아버지는 고로지고 말다 내 고로 맞게 돼 되니 아주 지단다 건초하지도 차진 차지띵 거래 가래이든 튜진 고르에 되네 임바이나야 저도 못다 발라서 봤는데 니다 하마고 진 아주 딱 번쟁이 거라 배트 거랑 아주 좋아치는 메디아 아니 근데 동화도 지때 맞아 라 강아체 인데레요나야 강아디 쇼 총스 심데체 데니 소소센 부스도 말인제와 마소아치 데네 캄바노라 제 데네 론리니스라데서 최장된 나사포 데니 파도르도르도네 디프레션나 이신비 나사세도 그래서 강가 용 제가 나중에 니서디 야고춘 사는모도 되지 마다발라 소바데서 사는모도 근데 용것도 없어 당원이 전에 가서 마다발라 소바데서 디 삼로 담바이나 알레 나타다 강가데 스트레스 데다 게 할이야 스케레미도와 안에 뭐뭐 진발 텔레체 강가 텔레체 지여레 마신이 다다 강가 체버리 참아 마다바레 양 저르고리 양 기부 용거래 근데도 이제 삼로 땅이 그 직직 도축 삼로데 땅 투르지나 아니 강가데 다라는 게 새로 그래서 Então aí, né, na verdade, por exemplo, se a gente for parar para pensar, todos nós somos impermanentes, não é? Mas quando a gente pensa sobre a impermanência, a gente toma um susto, né? Nossa, eu sou impermanente, tudo vai acabar, né? Mas não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em impermanência como justamente esse fluxo, né, de coisas que vêm e que vão. Só que normalmente o pensamento que a gente tem é muito das coisas serem totalmente permanentes. É esse sentimento que a gente mantém, não é? Por exemplo, a gente faz uma casa, aí a gente começa a comprar coisas, fica dentro dessa casa, começa a ter depressão, começa a tentar entender por que aquilo está acontecendo, né? Mas quando a gente começa a pensar sobre a impermanência, né, a gente vê que começa a ter um sentimento, vai vir um sentimento bom na nossa mente. Por quê? Porque a gente vai começar a ver que esses problemas e essas coisas, de certo modo, que acontecem, são impermanentes. E quando a gente começa a pensar mais em detalhes sobre essa impermanência, a gente vai ver que todas as coisas que talvez a gente tenha muito apego, ou que a gente conseguiu e tudo mais, elas vão acabar um dia. E a gente vai começar a não gerar tanto apego mais por elas e não ter muito mais problemas também. Porque quando a gente gera apego, né, a gente tem isso, é meu, como o Geshe-la falou, né? E a gente tem o sentimento que aquilo vai durar para sempre, mas não vai. Então, por isso que a gente tem que pensar sobre essa impermanência e vai diminuir um pouco os problemas, né, quando a gente pensa sobre. Lá sou eu. 그래서 대사로 차샤와이나 뭐 보지 못하고 계제시도 뭐 보지 가금도스. 그러봐. 얘네야 다들 가마가 계제 말 공원이 처래도 유레스. 배차샤나 당가서 최정에도 지나
mata ba ni dan da ya bo ha ko su mo ina ni tanga zo tras de se thola chune tanga ma res jing ro 어 참만 줘줘야 돼. 깨지기지 못해 버려. 니 체대야 못하 버려서. 제가 니 대세 돌아주는 당기면도스. 삼바진이 아니 소속이 최 개발 드비알라서 받아서 허다 받아진 sem바고랑 최를 코롱이야. 내가 요레스. 제가 가정 것만 가져디 숍지 쉬어요. 이 인비진진 가르진 산지 좀 된데 도마를 최송의 값을 임페미니트 못하 버송 요래. 타마디 공부 조걸라면 될이야. 아니 공부를 로마데졸라. 아니 신데다 동아치고야 요 말이스. 아니 늦게 탐지 마다 사제 탐지 동어 최던지 동지 담에 방향을데 시와오스. 마다비 추고 숨바리 제단 아니 지 지란소디 동아다 냥이 치고야 요 말에 조디 수수 아니 다다버디 공부 강 랍셔야 그 추념내야 진미세디 된데 봐. 도시 초라 마다 진 아버지 지성 들려줘도 이게 저 중요해 돼요. 뭐니 저 아버지 시 된다라. 어디를 스테이시 숨어있나 아니 다른 게 강한 뭐 보지 생각도 Então, né, o Gestalt está falando que normalmente a gente não gosta muito de pensar sobre a impermanência, né? A gente tem meio que uma aversão quando a gente pensa sobre impermanência. Mas o principal motivo da gente pensar sobre a impermanência é a gente pensar em não desperdiçar a nossa vida, em usar a nossa vida de uma forma realmente significativa e pensar sobre isso, né? E quando a gente fala dos ensinamentos, o próprio Buda, né, quando ele estava ali no momento dele falecer, ele deixou esses ensinamentos sobre que tudo na vida é impermanência, a gente tem que pensar sobre isso, né? Como se diz, principalmente por quê? Porque o grande motivo é a gente pensar que as coisas vão acabar e principalmente o Geshe-la enfatizou não desperdiçar tempo e usar a nossa vida para praticar o Dharma, para praticar o que é correto, não é? Então, para praticar esses ensinamentos. Então, esse é o principal motivo da gente pensar sobre a impermanência também, que o Geshe-la enfatizou várias vezes, não desperdiçar tempo e praticar o Dharma. 그래서 다 텐데치니 마시보다 몸바다 도잘로서가 대소가 강가트인데 대소가 의미니 저 지신에 대도라 삼았단 거스 난그 소소가 sem바지로 대 답고야고 스타티치도 아니 데라 곰세 데레 그래서 배나 원이 딱 가르치잖아 야거인데 배나 단 대사도 지 뭐 차샤다 버지나 범어지게 쉬어 센차 텐데치니 텐데 가시 때 sem바지 보면自动弄的开始让时间那个那次的用不多，觉得这什么那什么当过的是，我那毕竟我那次看得多，就等于结果呀给你当热度没多，等你把要不什么当把人呐，我那次什么当把人呐学就可以了，等于查过呀的，等于你当就我那次呐有嘛的是，当个是不一那的不么那的，查啥的，当个是没这的。学차긴 제고 할래学就有嘛스페차 현장 가서 되니 파지 삼로 당다스 지라 소소 주비 차시 줬던 삼로 당다스 아니 줄로는 가서 빡빡도 오지 요요리 이나 나노 비긴 반 조이나 아니 샤다 차다 루발라스 버틴데 제디 요리 스탕고이 니츠라 대지도 아니 쉬어지 비엘라 차고야다 근데 할래야 근데 게 무니츠르 근데 게요 말이 삼바치니 근데 삼로스탄 되는지 공개하는데 아니 당게 소소지 차불왕가 강가망부 체대에 줘로 봐 이제 kal에 마 차인 거래지 Então, né, o Geshe ela estava falando que, né, esses problemas e aflições, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar sobre eles, meditar sobre eles, o que está acontecendo, tentar entender nossos pensamentos, né? Igual, por exemplo, o Geshe estava dando exemplo, por exemplo, movido por essa energia do apego, esse poder do apego, né? Um menino, por exemplo, ele se apaixona pela menina, né? E ele começa a ficar muito apegado a ela, né? E a gente tem que começar a ver nessa situação, se a gente fosse um menino, no caso, né? Pensar o que é isso, por que eu gosto dela, o que me faz gostar dela, né? Qual o motivo que está me levando a isso, né? Perceber que ela não é impermanente, porque por a gente não perceber que, por exemplo, aquela pessoa não é impermanente, a gente tem essa ideia de permanente, a gente vai criar o quê? Muito apego por aquela pessoa, né? O Geshe estava falando. Por fora pode até parecer que é permanente, mas por dentro não é impermanente. Uma hora vai se esvair, vai acabar, não é?
Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, não é? A gente vai começar a trazer soluções para os nossos problemas. Então, a gente tem que pensar muito sobre essas aflições, meditar realmente sobre elas. Olha só, Guilherme. 그래서 단 남용 가서 깔레체 돼야 독수지 가르스는 컨트롤해 들어와 앵거티 그 당가절라 깔레체 그 가지고 홉스 데베이다 컨트롤해야 돼서 가절라 고딩이 도치 소소 송접 제딩이 텍스 컨트롤다 사우다 마르부된데요나 아니 뭐들을 로고 쳐보러 있어야 야보로 이제 찍어요 다 통화도 이거로 봐 이나요 더 산지 좀 되게 있잖아 컨트롤해야 돼 아니 quality 키운데 대체랑 야보 선물이 땅나스 컨트롤해야 되기 때문에 도자 쉬우지래스 담보거랑 소소 마치버서야 아짱자로다 소소 마치버서래스 니바데라 무심바탄 고요 강가 마치버서시래스 데네 챵라 컨트롤 챵 라운드 점발라 아니 남주직 다 포사 모사도 쓰이나 니조든 여비나 컨트롤이 왕가 동에 차로 그래스 데네 직 무치로네 무슨 바지 간사 선바지 기때 되어 있는 뭐디 동에 바시우지 차로 스타르 리피톤이 집어치고 그러다 데네 남주이 멀럽주 용에 뭐짱보 케바 차지직 아니 배 럽주 야보 용에 플랜트에서 야보 계통에 뭐 가시스 야보 여비 있는 양 컨트롤 디지 롱 차서나 데네 참아 초로 그래스 근데 이제 좀 해줘야 다양 거스다 인지치는 해줘야 남주로 중에 기바다 남주 쇼용이 됐으나요 콘도디 근데 제도리 제가 데라 다 리베이톤에 제바지 원인에서 가려이면 제고다 대체도 제자처럼 담보니 콘도세야 되고 로용이 아버지 되기 아니 네 가르가르 지기면 돼 야보 진짜 삼모당스 Então, o Guiche ela tá falando, né, que, por exemplo, normalmente a gente fica muito nervoso, né, com as pessoas, né? A gente tem essa mania de ficar muito raivosinho com o mundo, né, e todo mundo. Só que a gente tem que pensar sobre o quanto é ruim a gente ter esse sentimento de raiva, o quanto vai prejudicar a nossa mente ter esse sentimento de raiva, né? E a gente vai começar a ver, quando a gente começa a entender esse sentimento de raiva, que ele não tem uma base, que ele não é muito fundamentado, né? E a gente vai começar a ver que, por exemplo, quando a gente tem raiva, a gente começa a colocar que a gente tem qualidade sobre o outro, então a gente sempre está certo e o outro sempre está errado, por exemplo, né? Ou, por exemplo, quando a gente tem esse sentimento de raiva, né? Aí o Geshe até falou, às vezes existem, por exemplo, uma menina super bonita, um menino super bonito, né? E quando a gente tem esse sentimento de raiva, a menina e o menino eles ficam feios na hora, né? Porque a gente começa a tirar essas qualidades que eles têm, né? Então, a gente tem que começar a entender muito bem por que isso surge na gente, esse sentimento de raiva, não é? E mais, não é? Entender que esse poder que a raiva tem sobre a gente é muito maléfico, muito, muito maléfico. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que estudar muito bem sobre a raiva e estudar sobre os malefícios que a raiva traz para a gente e para nossa mente. Lá, Soguela. 그래서 다 콘도 근데 간데 지기 유메에서 차장 제바체 차성아 대체 차도 아니 다 콘도데 매바 써야 되나 님보지 제요다 될 서버세기 제가 저버디 람자 콘도 란데 저버 곰세야 될 레라오지 추니요 말이스 데 메드 아니 콘도디 님이다 콘도디 네 가르가르 지메데 딱 뭐니 모여내서 가라이미데 아니 로종야고 지니 다소서 리피 제바야고 제니 아니 데라 야보 민바다 되게 중요하다 돼서 통운데 아니 서버세야 돼 네트워크스 아니 서버세야 돼 야보 냠내 제탑때 네트워크이나 아 콘도데 남에 용주고 말이스 그래서 땅 알아서 그 로종기 마인드 테닝이 나로라 로종은 나로라 아니 소소 다우디 빼면서 짜침고 개침고 쓰고요레스 이츠고 이진생 가르르시도 소소 수변냠내 제고 유나 아니 니버도 아니 소소 마가와도 다우든지 지고리마도
소소 저보다 가오니오 대소라 저바 검세 되냐 말이지. Então, né, o Geshe ela estava falando aqui de novo, né, que a gente tem que realmente, então, entender sobre os malefícios que a raiva traz pra gente, né? E aí, quando a gente começa a entender os malefícios que a raiva traz pra gente, a gente vai começar, então, também a entender quais os antídotos que eu vou aplicar pra raiva, porque, então, se ela traz malefício, é um veneno, então eu tenho que estudar os antídotos que eu vou trazer pra raiva, né? E aí, o antídoto pra raiva é qual? A paciência, meditar sobre a paciência, né? Então, quando a gente tiver esse momento de raiva, a gente aplica o quê? A paciência. Mas aplicar a paciência é muito difícil, não é fácil, né? Por isso que a gente tem que estudar muito e meditar muito sobre a paciência, entender os benefícios de ter a paciência, como gerar a paciência, porque quando a gente tiver esse sentimento de raiva, né, que ele surgir na gente, a gente aplica a paciência, né? E aí o Geshe estava falando, né, sobre que a fonte para a gente também se inspirar e estudar mais sobre a paciência é nos ensinamentos de Lojong, que é o treino da mente, né? E aí dentro dos ensinamentos de Lojong, que a gente estava vendo também nos encontros passados, não sei se vocês lembram, né? É que a gente tem que ver todas as pessoas como também serem pessoas preciosas assim como a gente, né? E é muito engraçado porque a gente tem que treinar isso para o outro, para as pessoas que a gente, por exemplo, não tem uma boa relação. Porque, por exemplo, para as pessoas que a gente tem uma boa relação, a gente não precisa aplicar essa visão de que aquela pessoa é uma pessoa preciosa. Mas a pessoa que a gente não tem uma boa relação, que talvez é um inimigo, ou talvez é uma pessoa que eu nunca vi na vida, a gente não considera ele como uma pessoa preciosa, né? Então a gente tem que aplicar essa visão, principalmente a essas pessoas que a gente não tem uma boa relação, né? Baseados nesse pensamento e nesse cultivo da paciência. 그래서 종지 셰비나 마마 조지 바다데 샤플 파운드 값스 라마데 셰기 딱 냠들이야 못뱀메세 독자 마마랍 셔지 요레스 아티가 갑도이나데 마사마 마지바서 컨트롤한테 제디고 요레스 이 유디 다제다 공남바서 샤트든지 제기 팀무디 아니 데마조 푸싱 사르도와 그제데 산이 데라라마데 샤게 안티무데 과도선데 아디 딱 야부치니 미도스 안데이나 라마 토마토 와서야 아니 말을 사만 컨트롤라 아니 마지 기본 메와서도 대신에 맞아 부동 인스 야 슈버레스 아는 바데 저지 바데 아다셔게 다티체도 빼는 그렇지 모르스 띵 앞에 가린 친구 인스 대체 개당 주스 이게 컨트롤라 가세 두자 체이메네 니 텔레서바 곰니 스베기 냠네 제사타 오니 게겐도디 코이디 유스 아니 대체 개당 고유 띵 앞에 가린 친구 인스 이게 저바 칸디스 공고레스 아송바레스 제가 다티 게데 티티 낭추를 주시라네죠 낭주 라토나 대가판주를 시라 고만용인당 라포르드 낭주 나로라 로중 걸 대점부 중앙 메주도 지나 티키제데서 직지나 데우시라네죠 고마데니도 지 텐데 유스기를 했는데 들어와 님이나야 노인이 출라 가서 장다치 로장 마인드 트레이닝 체 텐데 제비나 ko tati ngebrad godi yores te yog vejimse karesno kondo di ngaso jule yone yoyo maredo yowas te mewa so go yena sebe nyamne che go yore ani sebe nyamne che sala traji go yore da tela tene sebe nyamne che ni chikta nyamne de yabo chumba yina jima ta nenga dodo kare residu yole ni su kandis chumba yi tujar meshi kare che yumba yin ya 안가졸라 콘트롤 왕게 강하게 맞제바 용고레스 Então, né, o Geshe ela estava falando, né, que, por exemplo, esses ensinamentos de Lojong ensinamentos de Lojong e tudo mais, né, eles são bem importantes. Aí a Geshe ela estava falando, né, que no tempo do Atisha, quando ele estava no Tibete, né,
o Atish, ele era o mestre indiano que foi para o Tibete, né? Quando ele estava no Tibete, os alunos dele perguntaram: mestre, mas e as pessoas ruins, as pessoas que causam problemas, elas existem? Elas vão aparecer pra gente? E o Atish falou: sim, elas existem, elas vão aparecer. Mas aí o Atish falou assim: eu tenho uma apreciação muito grande para essas pessoas, eu tenho um agradecimento muito grande por elas. Por quê? Porque é por essas pessoas que eu posso praticar a paciência. Se não existem essas pessoas, como eu vou praticar a paciência? Não é? Então essas pessoas, elas são como professores pra gente, né? Se elas não existem, se essas pessoas que, digamos, geram raiva na gente, né, elas não existem, como que eu vou praticar a paciência? Não tem como, né? Então o Atish, ele falava isso, né? Joe Atish, ele falava que essas pessoas, elas são os nossos melhores professores, porque elas ensinam e elas dão a gente a oportunidade de praticar a paciência, né? E baseado nesses elementos de Lojong, né, o antídoto para a raiva é praticar a paciência. E se a gente medita muito bem, não é, na paciência, né, no futuro a raiva não vai surgir. Não é? Então a gente tem que entender esses malefícios da raiva e praticar realmente, colocar em prática, não é, a paciência, principalmente com as outras pessoas, entender elas e ver elas como esses professores para a gente. Não é? 그래서 어쨌든 다당아서 딱 저랑서기 초안나로라 근데 종요래 매신 받지긴 가서 전내를 지지 배는 직도자로 실라 비용이나 근데 당 안아서도 인텔 람산 랭지 빠져 마타 위나 가서 종라서 선거로 봐 제가 람산 파지 랭로가 있는 츠텔 두스지라 우리들이 파지 라츠르드네 가로 지레는 초보셔도야지요 근데 용거로 봐 이제 또 대소라 동네 지역이 전달이야 또 남부 주나로로 배 ni mangpo chi yoy do yore thalam ten no chik te ta jese shivala yorwa shanti dewa ke khare son resna chira khungpo chabo shiv je lang kang che dinde je ji kab las a chira le nga yi simja ro ni lega ma jes ro so boina de kap se kha de shindo na ji ti des kha ge ke la go ma res then say ramara ma de kha des 텔레지네처럼 테스트 데이터 세컨 가시지 그러나 세컨 전도지 텔레지 데이터 아니 저랑 당기 콩도 잡고 쉬어라는데 kal에 마자도 그랬어 제가 뒤 자선바이나 아니 파주 못에 다가나 삼로 좀 거를 알레 쿵알 남산래 잡지 게마 송 삼산의 용거랬어 대지대 아니 니스 두자들이 용어 말에 아니 저 강가만 보지 공들그 용어 말에 있으려나 다 간다 공들을 동네 제다 아니 제가 된다나 소바든지 망보시 요레스 Então, né, por exemplo, a gente tem que entender como isso funciona dentro da nossa mente, né? E aí o Geshe ela estava falando, né, que, por exemplo, quando alguém fala uma coisa ruim pra gente, né, uma coisa que a gente não gosta, a gente logo fica nervosinho, né? A gente fica facilmente nervosinho com tudo, né? Principalmente quando alguém fala uma coisa que a gente não gosta. E a gente tem que pensar como que a gente é dirigido por esse poder da raiva, né, e aplicar os antídotos para isso. Aí o Geshe ele estava falando do Gyaltsen Shwalya, que é o Shantideva, né, que a gente acha que todo mundo aqui já tem uma ideia, que é um mestre indiano, né, o Shantideva. E o Shantideva, ele tem um ensinamento que fala assim, que quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta pra gente, né, a gente logo fica com raiva, né? Só que a gente tem que entender que o corpo daquela pessoa, a fala daquela pessoa, a pessoa em si, não é o objeto que a gente tem que ficar com raiva, não é? É como, por exemplo, se alguém pegasse uma vara de árvore, né, e cutucasse a gente, né? A gente não vai ficar com raiva da vara, a gente vai ficar com raiva da pessoa que pegou a vara e cutucou a gente. Da mesma forma, é isso. Esse sentimento de raiva, a pessoa, quando ela gera raiva na gente, a pessoa é como esse galho, porque ela está sendo controlada por esse sentimento de raiva. Então a pessoa em si não é um objeto para a gente ficar com raiva, e sim as aflições de raiva que a pessoa tem dentro dela, esses ventos, esses venenos que a pessoa tem dentro dela. Não é? A pessoa em si é só esse galho que está sendo movido, não é? Por essa raiva. Então quando as pessoas criam e geram raiva na gente não fica com raiva da pessoa, a gente tem que entender, e daí vem o estudo, é muito importante, como a Geshe ela falou, a gente tem que ver que aquela pessoa está sendo dirigida pelas aflições. Não é ela em si que está criando problema, mas as aflições que estão dentro dela. Né? Então, por isso que praticar a paciência é muito importante. Olha só, Guilherme. Deni ta teso kor tela jignamju ngaraso text samlo da ta
다 틱체 통벌라나 곰라고 잡는데 제토이나 아니 지단지 맞아 추 돈이 저한 치마다 대소 개념이 봐 아니면 망아서 딜리 라이프 나로라 하장 편도 친구로 위차시나 가서 강아지 대 지슈지 공부 인도 선발라 당기 공대 시에셔야기 아니 진제 대소기 토라 아니 수수 년령 돈이 간대로 지체고스나 계시 소소 공부 강아 마보 예딩이 그렇지미나 아니 소소 리 알레 담보 야랑드 니치데 테익스플레스 템바데 헬레제 데니 드린지 고육당 지소다 딘데나로 테스칼레 카보 딘데 톨 니가 유 삼산로 딘데 유비나 드린다 딘데 니가 유데 니스서 제고데 야보메 삼바제 텍스노당 헬레제 봄자 아니 공로기 니미다 테서제 데니 간다르 딘데 니스로 제라비나 니 드린자자자 이 머신달라 콘르테야다 코넬로야서 수바틴데 사와니는 제아 삼부지 삼년 나로라 트릭스에 지르바 어딘데 제 안에 딘데 제가 있는 니마직 제 니제 갈래 제 곰숨부이나 담보 뭐 콘도 타고 쉬고 이거 있네 제를 뭐디베 rel레잖아 아니 천이 때 떠라면요 가rel라나 rel레 지금 뭐게 되는 게요 제가 딘데 차에 요레스 대 땅아랑 송기 카톡을 말아서 처에 나는 통대야 그 리티스 딘데리스 제가 뺏다는 신이 제네스 응아랑수 나로라 세마롱 바타라 mambu질 동네 제가 다랑 그 탑시 되게 땅 칼레제 투이나 아니 산지 좀 된다 산지바 나신 제네 아니 람지 대설 카데 저기 지니 츠 당게 세베 냠네 지니 요로 뭐 야고 차야도 컨트롤 라인이죠 되나 신이 제네 아니 서서질라야 바바치기 지기네 아니 산지야 야 랑가데 어떤데 요레스 Então, o Geshe está falando que a gente tem que aplicar, então, esses ensinamentos dentro do nosso dia a dia, né? Pensar sobre eles dentro do nosso dia a dia, não é? Através, claro, de estudar o Dharma, praticar o Dharma, a gente vai praticando isso na nossa vida, né? Os pensamentos que a gente tem quando alguém faz raiva na gente, a gente começa a entender os motivos por que eu fico com raiva, talvez os motivos que fez aquela pessoa me deixar com raiva, por exemplo, a gente vai começar a entender, né? E de pouquinho em pouquinho a gente vai aplicando isso no nosso dia a dia, a gente vai praticando isso, né? Por exemplo, o Geshe ela estava falando, né? Ao acordar, né? Quando a gente acorda, a gente pode pensar, né, que, ok, com uma mente, claro, sempre relaxada, né? Uma mente serena, pacífica, sem tensionar, mas sim relaxada, a gente vai pensar, olha, ok, eu vou sair lá para fora e claro que vão existir muitos problemas, vão vir muitos problemas, vão vir muitas pessoas difíceis, né? Mas eu vou tentar ao máximo me controlar, vou tentar ao máximo praticar a paciência, vou tentar ao máximo ficar calmo. Claro que 100% eu não vou conseguir, não é? Mas eu vou tentar ao máximo, vou me dedicar ao máximo a isso. E é claro, depois de 1, 2 dias praticando, né, a gente vai começar a já ver os benefícios. Mas claro que da noite pro dia não vai desaparecer a raiva. A gente ainda vai continuar ficando com raiva facilmente. Só que o que a gente tem que fazer é ter realmente essa esperança de que, pouquinho a pouquinho, sempre com a mente relaxada, sem tensionar, eu preciso conseguir isso agora, né? Mas de pouquinho a pouquinho, a gente praticando a paciência, né? Devagarzinho, a gente vai conseguir dominar esse sentimento de raiva, e aí quando ele aparecer, a gente não vai ser dominado por ele, né? E a gente vai começar a entender, por exemplo, os ensinamentos do Buda, e vai entender que a gente pode virar um Buda também, não é? Da gente ir praticando, principalmente a paciência, não é? Entendendo ela, a gente pode também chegar nesse estado que o Buda também chegou. Lazo, ani teri dela tsam chaga yirwa, ani nga mji kuzo jingro kuzo mji godi yu. Ani namba tso chiki ya, tende tola tona chi tis jangtana yabudu. Ani teri di gi chi namba tso la tis fen tuyo agi rewa chigi yu. Ani chi namba tso teri nga zo kije she diya gi ndebi gi chawa tende yu na. Ani chawa tang sharu chi. Di mayi bayan susu namji chawa nalo la. toba yoyo tende ki choba yoyo ina ya ane tada wanchu la tang yitur tang shena chigido ane jela wanchu ngal tang yungura jela nga zo jima thudu ane teso tono ya nga zo patsi chudur che tende chi chudu ane teri taga sanyi thudu ches
Então, o Geshe-la falou que hoje a gente termina por aqui, principalmente que uma pessoa chamou ele, então ele tem um compromisso agora, né? Mas ele, então, do fundo do coração, espera que esses ensinamentos tenham beneficiado a todos vocês, né? E ele está falando devagarzinho, devagarzinho, a gente pensar no nosso dia a dia sobre esses ensinamentos. Aí ele falou, então, se vocês tiverem alguma questão, vocês escrevam para mim, que aí eu mando para ele, que aí ele responde e a gente fica nessa comunicação. Certo? É isso. So, thank you. Obrigado. Ngaso lunk na tonedi obrigado segere. Obrigado. 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 Geshe-la tuchichi. Lasso. Olha, tuchichi. Ok, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam para mim, tá? Que eu mando para ele. E aí também, como eu mandei lá no grupo, mas aí